Existe uma pergunta que a maioria das pessoas nunca faz porque a resposta parece óbvia demais. A pergunta é: o mundo que você vê é o mundo que existe? A maçã vermelha na sua mesa, a cadeira embaixo de você, o céu azul pela janela. Essas coisas estão lá do jeito que parecem estar? A resposta que a ciência convencional dá é sim, mais ou menos. O mundo lá fora é real, nossos sentidos não captam tudo, mas captam o suficiente. A evolução nos moldou para perceber a realidade de forma aproximada, e essa aproximação é boa o bastante para sobreviver. Donald Hoffman passou 30 anos desenvolvendo um argumento matemático e filosófico que diz que essa resposta está completamente errada. Não aproximadamente errada. Não errada nos detalhes. Errada na estrutura. Errada na premissa fundamental. O que você vê não é a realidade. É uma interface. E a evolução não te moldou para ver a verdade. Te moldou para não ver. Bem-vindo à Latice Brasil. Hoje a gente entra fundo em Donald Hoffman, na teoria da interface da consciência e na possibilidade de que o espaço, o tempo, os objetos e a própria física sejam construções que sua mente usa para navegar algo que não tem forma, não tem cor, não tem localização e não se parece com nada que você consegue imaginar. Donald Hoffman é professor de ciência cognitiva na Universidade da Califórnia em Irvine. Não é filósofo especulativo. É pesquisador com décadas de publicações em percepção visual, psicofísica e teoria evolutiva da cognição. E o ponto de partida do seu argumento é exatamente onde você esperaria que um cientista cognitivo começasse, na visão. Como a visão funciona? Luz entra nos olhos, é processada pela retina, convertida em sinais elétricos, enviada ao córtex visual, onde o cérebro reconstrói uma imagem. Até aqui, nada de controverso. Mas Hoffman faz uma pergunta que essa descrição não responde. A imagem que o cérebro reconstrói se parece com o que está lá fora? A intuição diz que sim. Existe um objeto vermelho lá fora, os fótons refletidos entram nos olhos e o cérebro reconstrói a vermelhidão. Mas vermelho não é uma propriedade dos fótons. Fótons não têm cor. Eles têm comprimento de onda, que é um número, uma frequência. A vermelhidão existe apenas na experiência subjetiva do observador. Ela é uma construção do sistema perceptivo, não uma propriedade do mundo exterior. E isso já é conhecido. Mas Hoffman vai muito além disso. Ele pergunta: se a cor é uma construção, o que mais é construção? Forma, tamanho, localização espacial, distância, o próprio espaço tridimensional que parece conter todos os objetos? E aqui é onde o argumento se torna radicalmente diferente do que qualquer crítica convencional à percepção faz. Porque Hoffman não está dizendo apenas que nossa percepção é imprecisa ou parcial. Está dizendo que a estrutura toda, o espaço, o tempo, os objetos com suas propriedades é uma interface. Como a interface gráfica de um computador. Pense assim: quando você arrasta um ícone na tela do seu computador, o ícone é real? Em algum sentido, sim. Você o vê, você interage com ele, ele responde às suas ações de forma consistente e previsível. Mas o ícone não descreve o que está acontecendo dentro do computador. Não há nenhum ícone de pasta azul dentro do processador. Há transistores, voltagens, estados binários, operações lógicas. O ícone é uma simplificação radical projetada não para revelar o que está lá dentro, mas para permitir que você interaja com o sistema sem precisar entender o que está lá dentro. Hoffman propõe que a realidade que percebemos tem exatamente essa relação com a realidade fundamental. Espaço, tempo e objetos são o ícone. O que está por baixo, o equivalente do processador, não tem nenhuma dessas propriedades. Mas por que a evolução construiria uma interface que esconde a realidade em vez de revelá-la? Aqui Hoffman tem um argumento matemático específico, desenvolvido em colaboração com pesquisadores de teoria dos jogos e computação evolutiva. O argumento se baseia em simulações de organismos competindo por recursos num ambiente com estrutura real definida. A questão testada é: os organismos que percebem a estrutura real do ambiente de forma mais precisa sobrevivem melhor do que os que percebem uma versão simplificada? A resposta matemática é não. Quase sempre. O organismo que percebe a realidade com fidelidade é sobrecarregado de informação. Ele processa mais do que precisa. Ele gasta tempo e energia cognitiva calibrando percepções que não têm valor de sobrevivência imediato. O organismo que percebe apenas o que é relevante para sua sobrevivência, mesmo que essa percepção seja uma simplificação radical da realidade subjacente, vence a competição de forma consistente.
Hoffman chama isso de Teorema da Interface da Percepção, ou FBT Theorem, que vem de Fitness Beats Truth. Em tradução direta, a aptidão vence verdade. A evolução seleciona percepções úteis, não percepções verdadeiras. E, em geral, percepções úteis e percepções verdadeiras são coisas diferentes. E isso tem uma implicação que a maioria das pessoas leva um tempo para processar completamente. Se a evolução seleciona contra percepções verdadeiras, então nós, como produtos da evolução, temos percepções que foram ativamente selecionadas por esconder a realidade, não por revelar. Nossa interface perceptiva é otimizada para sobrevivência e reprodução, não para a verdade. O espaço tridimensional que percebemos não é o espaço real, é o formato da nossa interface. O tempo linear que experienciamos não é o tempo real, é o formato da nossa interface. Os objetos com suas cores, texturas, formas e localizações não são entidades fundamentais da realidade. São ícones na nossa interface. Mas então o que é real? O que está por baixo da interface? Aqui Hoffman entra numa proposta que vai além da ciência cognitiva e começa a tocar em algo que a física também está chegando por um caminho diferente. Ele propõe que a realidade fundamental não é feita de matéria, não é feita de espaço-tempo, não é feita de partículas ou campos. É feita de consciência. Ele chama o seu framework de Conscious Realism, realismo consciente, e a estrutura fundamental que propõe envolve o que ele chama de agentes conscientes interagindo entre si. Um agente consciente, na teoria de Hoffman, é uma entidade que tem experiências, toma decisões e age. Não é necessariamente humano. Pode ser de qualquer escala. E o universo, na sua proposta, não é um conjunto de objetos físicos que produzem consciência como subproduto. É uma rede de agentes conscientes cujas interações geram, como produto emergente dessa interação, as estruturas que percebemos como espaço, tempo e matéria. A física não é a estrutura fundamental. É a linguagem que um tipo específico de agente consciente, o ser humano com seu sistema perceptivo específico, desenvolveu para descrever os padrões de interação entre agentes que sua interface consegue detectar. Isso soa como idealismo filosófico. E Hoffman admite a semelhança. Mas ele insiste que a diferença é que ele tem uma estrutura matemática específica, formalizada, que pode, em princípio, fazer predições testáveis. Não é apenas filosofia. É uma tentativa de física a partir da consciência em vez de consciência a partir da física. E aqui é onde Hoffman conversa, sem ter combinado, com algumas das tendências mais radicais da física teórica contemporânea. Pesquisadores como Nima Arkaniamed, em suas investigações sobre o amplituedro, estão chegando à conclusão de que o espaço-tempo pode não ser fundamental, que ele emerge de estruturas matemáticas mais profundas que não têm localização espacial. O espaço-tempo como construção, não como palco. Se o espaço-tempo é uma construção emergente e não uma estrutura fundamental, isso é matematicamente compatível com o que Hoffman propõe do lado cognitivo. Que o espaço-tempo tridimensional que percebemos é nossa interface com algo que não tem localização, não tem extensão, não tem as propriedades que assumimos que o mundo real tem. Dois campos chegando pela mesma fronteira de lados diferentes. Mas tem uma objeção que quase todo mundo faz quando encontra esse argumento pela primeira vez. Se a realidade é uma interface e os objetos são ícones, por que os ícones são tão consistentes? Por que a mesa continua lá quando saio do quarto? Porque a física funciona com tal precisão que conseguimos mandar sondas a bilhões de quilômetros de distância e elas chegam exatamente onde calculamos. Hoffman tem uma resposta clara para isso. A consistência da interface não é evidência de que a interface corresponde à realidade. É evidência de que a interface é bem projetada. Um sistema operacional bem projetado se comporta de forma completamente consistente e previsível, mesmo que a descrição que ele oferece do hardware subjacente seja uma abstração radical. Você pode usar o computador durante anos sem nunca precisar saber o que acontece nos transistores. O sistema é internamente coerente. Ele funciona, mas sua coerência não garante que ele revela o que está por baixo. A física é a ciência da interface. Ela é extraordinariamente bem-sucedida porque mapeia os padrões da interface com precisão matemática. Mas o sucesso da física não garante que a interface corresponde à realidade subjacente. Garante apenas que a interface é estruturada e coerente. E há um ponto onde a própria física sugere que chegou nos limites da interface. A mecânica quântica descreve partículas que não têm posição definida até serem medidas.
que existem em superposição de estados, que se correlacionam a distâncias arbitrárias de forma instantânea, o que é chamado de entrelaçamento quântico, que o ato de medir afeta o que é medido de formas que não têm análogo clássico. Essas propriedades são perturbadoras dentro do modelo de uma realidade física objetiva. Mas dentro do modelo da interface, elas são exatamente o que você esperaria encontrar quando um sistema de percepção começa a sondar a estrutura da própria interface em vez de simplesmente usá-la. A estranheza quântica pode ser o sinal de que chegamos na borda dos ícones. Hoffman não resolve o problema difícil da consciência. Ninguém resolve, mas ele inverte a direção do problema. Em vez de perguntar como matéria produz consciência, ele pergunta como a consciência produz a aparência de matéria. E essa inversão, se for válida, muda tudo. Muda o que somos. Não somos organismos biológicos que desenvolveram consciência. Somos agentes conscientes que constroem, através de nossa interface perceptiva, a aparência de organismos biológicos num mundo físico. Muda o que a morte é. Se o espaço, o tempo e o corpo são ícones na interface, o que acontece com o agente consciente quando o ícone do seu corpo deixa de funcionar é uma questão completamente aberta. Hoffman não afirma que há vida após a morte, mas afirma que a questão não pode ser respondida pela física, porque a física descreve a interface, não o que está por baixo. Muda o que a realidade é. Não um conjunto de objetos independentes que existiriam mesmo que não houvesse ninguém para percebê-los, mas uma rede de experiências, de interações entre agentes conscientes, da qual o mundo físico emerge como padrão consistente, como linguagem comum, como interface compartilhada. Donald Hoffman não está certo com certeza. Ele mesmo diria isso. O realismo consciente é uma hipótese em desenvolvimento, com problemas em aberto, com objeções sérias que ainda não foram completamente respondidas. Mas é um dos poucos framework que tenta olhar diretamente para o problema mais difícil da ciência, a relação entre consciência e realidade, sem desviar o olhar. E a pergunta que ele deixa é mais importante do que qualquer resposta provisória. Se o mundo que você vê é uma interface e não a realidade, o que você está realmente fazendo quando presta atenção? Quando medita? Quando ama? Quando pergunta o que existe? Talvez você esteja, pela primeira vez, tentando ver além do ícone. Se você gostou desse vídeo, deixe o like, compartilhe e se inscreva para fortalecer o canal. Ative o sino para não perder nenhum episódio. A Latice conecta tudo, inclusive você.